Olá pessoal, a gente está continuando aqui o conjunto de videoaulas para falar sobre processamento digital de sinais, certo? Então, uma breve retrospectiva, né, do que a gente tem colocado até então é que a gente falou lá de desde o começo, né, o que é um sinal, o que é uma sequência, onde é que isso é utilizado, as aplicações, a importância do processamento digital de sinais. E aí a gente foi evoluindo na definição do que é o sinal, como é que a gente utiliza esse sinal, como é que a gente representa o sinal, como é que a gente classifica esse sinal, né? Então nós tivemos, né, uma introdução. Aí na sequência nós falamos sobre sinais e classificações. Aí depois nós vimos um pouco sobre sistemas, né? Sistemas. E aí a gente passou bastante tempo aqui em sistemas, falando sobre sistemas em termos gerais e afunilando, né? Chegando até sistemas LIT, linear e invariante no tempo, né? Sistemas lineares e invariantes no tempo, que é uma classe específica de sistemas. A gente facilita muita coisa no cálculo quando nós assumimos, né, que o sistema é linear invariante no tempo, quando a gente assume que o processo que a gente quer representar na forma de equações, a diferença e tudo mais, pode ser representado por um sistema linear invariante no tempo. E aqui, né, a gente falou sobre equações da diferença, né? Convolução, equações da diferença, convolução, propriedades, sistemas, linearidade, aquela coisa toda. E aí a gente chegou aqui em equações a diferença. E aí depois, na sequência, nós resolvemos a equação de diferença e tudo mais. E aí começamos a fazer uma coisa chamada análise no domínio da frequência. Análise no domínio da frequência. E essa análise do domínio da frequência nos permite olhar para esse sinal, né, esse sistema, e para o processo todo de processamento digital de sinais de uma maneira diferente, porque aí a gente vai conseguir olhar o sinal de uma perspectiva onde, por exemplo, o sinal pode ser periódico, não periódico. Então, se o sinal for periódico, a gente consegue definir algumas regrinhas para a gente poder analisar esse sinal. A gente consegue fazer uma coisa, né, que é chamada transformada de Fourier, e, né, essa transformada de Fourier seria para sinais infinitos, né, em tempo discreto. Certo? A gente está falando aqui tudo em tempo discreto, obviamente, porque é processamento digital de sinais. E nós temos, falamos no conjunto, nos últimos conjuntos de aula, né, o último tópico que a gente abordou aqui foi falar sobre séries de Fourier. E aí aqui a gente fez um ciclo, né, porque dentro da transformada de Fourier a gente analisa sinais infinitos. Na série de Fourier a gente analisa sinais finitos. E aí a gente entra agora nesse ponto que é a transformada de Fourier de sinais periódicos. Então, de uma maneira que a gente consiga fazer o que a gente fazia para transformar de Fourier, só que assumindo que o sinal ele é periódico. Aí tem uma simplificação, digamos assim, uma coisa que vai nos ajudar
a simplificar os cálculos e implementar computacionalmente aí os nossas funções, né, de análise e domínio da frequência. Então, nesse contexto, né, entrando em transformado de Fourier de sinais periódicos, o que a gente entende, né, é que mesmo que essas sequências periódicas elas não satisfaçam as condições de convergência da transformada de Fourier, ainda assim a gente pode encontrar uma forma alternativa, né, de representar esse sinal no domínio da frequência, certo? E aí a gente pode enxergar essa transformada como uma série de Fourier, certo? Só que aplicada a uma sequência de período infinito. Então a gente vai basicamente ter uma representação no domínio da frequência de um sinal que é periódico, que é, no caso, quando a gente usa a transformada de Fourier, do jeito que estava antes, que foi definida em algumas aulas passadas, né, a gente não podia, né, a gente assumia que se eu tivesse um sinal que fosse, por exemplo, de 2 a 5, o restante ia ser zero para a esquerda e para a direita. Aqui a gente está assumindo, ou a gente quer assumir, que esse sinal ele vai se repetir, né? E aí você vai pegar esse sinal e vai assumir que ele sempre se repete com aquele mesmo período. Então, de 2 a 5 vai se repetir ali de 5 até 8 e assim sucessivamente. Então, a gente faz uma definição, né, que o espaço entre as harmônicas dada pela frequência fundamental vai poder ser encontrado fazendo n tender a infinito, certo? Então a gente pega aqui o ômega, ele vai ser igual ao limite de n tendendo a infinito de 2π sobre n. E aí a interpretação disso, né, é que a gente acaba tendo, né, uma representação não de uma sequência, assuma a sequência, né, aquele valor discreto que tem um período de amostragem, mas sim de uma função contínua, certo? Então, se a gente pegar aqui um sinal x de n, certo? Que é uma sequência, certo? Então tem uma sequência x de n, uma sequência discreta, que vai ter um sinal com período n e cuja série de Fourier é dada por x de k, né? A gente aplicou a série de Fourier, virou aquele x de k lá. Então, se eu quiser encontrar a transformada de Fourier, eu basicamente aplico essa equação que está aí, né? Ou seja, a transformada de Fourier x de ômega vai ser igual a 2π sobre n, o somatório de k igual a 0 até n-1 dessa série de Fourier, certo? Vezes esse r, uma variável r, que vai de menos infinito até infinito. E aí você tem um impulso aí deslocado. E ômega menos, né, k ômega 0 mais 2rπ. Então, se a gente lembrar que pela periodicidade, né, da série Fourier, a gente sabe que x de k é igual ao x de k deslocado um período para frente, então a gente consegue simplificar essa equação, né? A gente pega lá aquela parte do somatório e tudo mais, e a gente chega a essa outra equação aqui, que vai ser x de ômega igual a 2π sobre n, onde o somatório, né, de k tendendo de menos infinito até infinito, de x de k, degrau, né, o delta, ômega menos k ômega 0. Então, basicamente, as duas coisas são a mesma coisa, só que eu estou assumindo na equação de baixo
que eu tenho uma periodicidade na série de Fourier. E aí isso me ajuda a diminuir aí o tamanho da continha, certo? Então, algumas coisas que a gente tem que considerar, certo, dessa definição é que sequências que não se satisfizerem os critérios, né, de convergência da, da transformada de Fourier em tempo discreto vão gerar artefato. O que é artefato? É o que eu não quero, né? Eu quero analisar o sinal e aí aparece alguma coisa lá estranha que não faz muito sentido da perspectiva de transformada de Fourier, né? E aí a gente pode assumir aqui descontinuidades ou algumas complexidades nesse sinal que vai aparecer, né, no domínio da frequência. Isso vai acontecer quando temos sequências periódicas, né, que geram impulsos contínuos, por exemplo. É um exemplo que a gente tem, né, de sequências periódicas que vão gerar artefatos. Mas mesmo assim, né, tá, gerou aí um sinal diferente do que normalmente a gente pega, porque não satisfaz lá os critérios de convergência. Mas a gente vai encontrar equações e aí a gente vai poder incluir esse tipo de função em análise de frequência, que antes a gente não poderia incluir essas informações. Né? Gerando artefato ou não, nós temos uma visualização nova do sinal, né? E isso nos ajuda a tirar outras conclusões, a ter mais informação sobre o sistema, certo? Então vamos agora fazer um exercício, certo, de transformada de Fourier, de sinais periódicos. Então, vamos calcular aqui a transformada de Fourier de uma sequência periódica dada por esse sinal aí, x de n é igual ao cosseno de ômega 0n. Então, vou pegar aqui esse sinal, a gente vai calcular a transformada de Fourier dessa sequência periódica aí, certo? Então, aqui vamos calcular a transformada de Fourier dessa sequência, certo? Então, essa é uma sequência periódica. Então, a transformada de Fourier deve ser considerada, né, através da série de Fourier, certo? Então, se a gente pensar assim, a gente tem um cosseno, certo? Então, por essa definição, né, a gente está usando o cosseno, em termos de exponenciais complexas, a gente pode mostrar que a transformada de Fourier ela vai dar um sinal da seguinte maneira. Transformada não, a série de Fourier vai dar um sinal dessa maneira aqui. Então eu vou deixar aqui para vocês como exercício, certo? Para completar aqui esse ponto, já que a gente já falou sobre a transformada de Fourier, quer dizer, a série de Fourier, eu vou deixar para vocês utilizarem a equaçãozinha para fazer a conversão, certo? E obter o sinal x de k. Eu já vou dar ele aqui. E se vocês quiserem, seria interessante também aplicar as propriedades, né, de transformada de Fourier, porque o sinal cosseno vai entrar naquela classe de sinais pares e ímpares, né? E aí você consegue simplificar isso, certo? Então aqui eu tenho a chave aqui. Vou fazer com o pincel. Esse sinal vai dar n sobre 2, n sobre 2, quando k for igual a 1 ou for n menos 1. E aí vai ser 0 para o caso contrário. Então nós vamos ter aqui, certo, o resultado da série de Fourier. Então, por essa definição, a gente mostra, né, que vai ser isso.
o sinal x de k. E aí a gente vai usar esse x de k, né, para encontrar a transformada de Fourier. Então, a transformada de Fourier ela pode ser encontrada basicamente substituindo os coeficientes da equação. É aquela equação lá que eu vou colocar a equação aqui, certo? Então, substituindo aqui os coeficientes aqui, né? Então, basicamente a gente vai pegar esse x de k aqui, né? E criar o sinal que vai ser colocado aqui no lugar de x de n, né? Ou seja, eu vou colocar aqui o n quando k for igual a 1, ou k for igual a n menos 1, e vou continuar aqui essa continha, certo? Então, o próximo passo aqui seria a gente pegar esse cara aqui, que é a primeira parte, né? Na verdade, isso tudo aqui. E aí vamos substituir o x, né? Então, x vai ser igual a quem? A n dividido por 2. Né? X é igual a n dividido por 2, aqui. Vou botar os parênteses aqui. E o que vai mudar agora, né, é o nosso delta. Então, vou copiar aqui o delta. Quando é que esse n irá aparecer, né? Então, vou botar aqui um grande parênteses. Quando é que esse n aparece? Esse n aparece quando eu tenho ômega 0 mais 2kπ, certo? Quando eu tenho ômega 0 mais 2kπ. Posso até copiar aquele π. Se você pensar aqui, né? O que isso significa? Estou tentando copiar o π aqui. 2kπ. O que isso significa? Significa que toda vida que eu virar o período, a primeira amostra vai aparecer aqui, certo? É isso que está significando aqui esse integral deslocado. Então, deslocado aqui em uma amostra. Quer dizer, deslocado aqui, né, para que esse número 1, quer dizer, o número n dividido por 2, apareça quando k é igual a 1, certo? E aí, também em outro momento, né, então eu vou botar aqui o mais, também tem um outro momento em que o instante de tempo vai acontecer. Quando aqui é? É quando k for igual a n menos 1. Então aqui eu vou somar, né, esse termo aqui. Então, copiar aqui. Eu fechei o parênteses aqui, não era para ter fechado aqui ainda não, porque eu vou... Ah não, esse parênteses é desse aqui, certo? Aí eu vou copiar aqui. Esse cara aqui quase todo. E o que vai mudar é o momento em que ômega 0 vai aparecer, certo? Porque o ciclo é o mesmo, né? Ou seja, 2kπ é o mesmo. Essa equação aqui vai ser cíclica nesse sentido. O que vai mudar aqui é basicamente que aqui o meu ômega 0 vai estar multiplicando n menos 1.
Deixa eu fazer menor aqui para caber. Acho que assim dá. Pronto. Então, basicamente, o que a gente fez foi substituir aqui, né, o x por isso aqui. No resto ele é zero, então desaparece. Mas aí o que é isso aqui? São dois valores que aparecem a cada período, certo? Esses dois valores que aparecem a cada período, aqui eu simbolizo o período, né? Ou seja, 2κπ é o período que isso aí vai se repetir, então vai ficar sempre repetindo infinitamente. E aqui, multiplicando o ômega zero, a gente tem o número 1 no primeiro caso, certo? Ou seja, aqui, né? Tem o número 1 multiplicando, que é esse cara aqui de cima. E no segundo termo eu tenho n menos 1 multiplicando o ômega zero. Então é o momento que eles estão aparecendo aí no meu sinal. E aí eu tenho aqui, né, n menos 2, que como ele multiplica tudo, isso aqui é uma constante, ele pode ir para fora aqui do somador, né, da operação de soma. Então deixa eu voltar aqui as setinhas. Então vou copiar aqui e vou colocar para fora, certo? Vamos aqui. Então se a gente pegar esse n dividido por 2 aqui e botar para fora, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui π sobre 2π, né, sobre n, e aí n sobre 2. Então eu posso cortar o n com o n aqui e o 2 com o 2 aqui, né? E aí, com isso, eu fico apenas com π aqui do lado de fora. Então aqui a gente tem uma forma um pouco mais simplificada da nossa equação, que a gente pode agora usar para fazer o cálculo. Quer dizer, usar já como referência para tirar os valores de ômega n. E daqui, né, a gente não precisa fazer mais nada, porque não tem mais como simplificar tanto. Então a gente poderia usar já essa equação aqui para plotar o gráfico do cosseno, né, no domínio da frequência, certo? Então aquela lá é a resposta, digamos assim, né, desse exercício, que é transformar de Fourier a partir de uma sequência periódica, ômega zero. E agora a gente vai seguir no conteúdo, fazendo a análise utilizando a transformada Z, certo? Que é o próximo conteúdo que a gente vai abordar. Então fica aí para o próximo vídeo.